Queridos, eu vou mostrar rapidinho, depois eu falo aqui. Aproveita, dá uma olhada, ó. Aqui, dentro dessa gruta, alguém? Bom, olhando eu já explico onde que é aqui, tá? Graça e paz para todos. Amém. E possamos continuar para viver milagres a cada momento. Não temos nada definido segundo a orientação de Deus, porque Deus ele renova todas as coisas. Porque acreditamos em milagres. E o Senhor vai estar renovando pessoas aqui agora. O Senhor vai estar, aleluia, subindo as famílias. Queridos, enquanto o pessoal está orando lá dentro, enquanto o pessoal está fazendo uma oração por essa terra, eu quero falar um pouquinho do que você acabou de ver. Isso que nós acabamos de filmar aqui é uma gruta. Antigamente no Velho Testamento, antes de... E eu vou virando para você ver o jardim aqui e vou falando, tá? No Velho Testamento, antes do rei Davi, o povo, os pastores, viviam nesses tipos de gruta. Aqui está um pouquinho transformado, mas lá dentro você viu o ambiente que é. Porque o sol é escaldante aqui, queridos. Existem cidades aqui perto que chega a 55 graus, o Mar Morto mesmo chega a 50 graus. Então, o povo de Deus, o povo que foi se levantado, o povo de Abraão, os beduínos, eles viviam nessas cavernas. Lembra, nós ouvimos falar muito de Davi que se escondeu em cavernas. Eram grutas. E o interessante lá dentro é que você precisa estar para poder ver. Lá dentro você sente fresco. E o guia mesmo diz que no calor, lá dentro é fresquinho, 18 graus, 19 graus. No frio, lá dentro aquece. Então era um ambiente próprio de Deus para isso. Então vamos lá, essa gruta que nós estamos vendo aqui, ela está no famoso Campo dos Pastores. O que era o Campo dos Pastores? Ele foi denominado isso porque foi o local aonde os pastores vieram para anunciar o nascimento do rei, no nascimento do Salvador. Então neste campo aqui, por isso denominado Campo dos Pastores, foi o campo, queridos, que vão presenciar. Lembra que a estrela veio mostrando para eles o caminho, e eu vou mostrar para vocês o caminho daqui a pouquinho. Queridos, mas não é só isso, isso daqui é histórico, isso daqui é um marco para nós cristãos, somente nós sabemos disso. Assim, para você ter uma ideia, toda a população daqui, somente 1% dos habitantes hoje de Israel, de Belém, de Jericó, somente 1% é cristão. O resto todos é de outras religiões, principalmente muçulmano. Ali no fundo, ó, vou mostrar no alto onde tem aqueles prédios lá atrás, ó, vou dar um zoom. Ali é Jerusalém. Ali é Jerusalém, que nós vamos fazer a visita lá a partir da segunda-feira. Aqui então era o Campo de Belém. O que mais que nós podemos aprender sobre este lugar? Por aqui, queridos, se vê falar muito no Velho Testamento. Por exemplo, foi nestes campos que Ruth colhia milho nas lavouras de Boaz. Neste mesmo campo, a sua sogra Noemi, seu marido Abimeleque, seus 2 filhos, vieram de Belém, vou mostrar o caminho de Belém, e desceram para Moabe. Moabe hoje, que seria hoje, é a Jordânia, Cisjordânia, que fica, não sei se você consegue ver, para o lado de cá. Seria para esse lado aqui, queridos, ó. Então para lá, então eles saíram de Belém, que aqui vai ter o caminho de Belém, e foram até aquele lado de lá, que é a Jordânia. Olha, se vocês verem aqui, ó, as talhas onde eles guardavam. Aqui para baixo, antigamente, tem várias, ele disse, acho que tem 14 grutas ainda, caverna dessa que os beduínos ficavam lá, queridos. Que eles ficavam esperando o sol escaldante passar, para que eles pudessem
trabalhar. Aqui nesse mesmo campo aqui, foi os campos aonde eles vieram. Hoje está bem modificado, queridos. Vai ver um caminho assim, porque é um lugar simples, mas é por onde passou todo o povo que ia. Então, olha, se vocês olharem mais à frente aqui, ó, olha que tem um caminho aqui, uma estradinha que foi feita aqui. No alto daquela estrada, mais pra frente, depois eu vou mostrar. Lá no alto dessa estrada, lá em cima, que sai aqui nessa estrada, passa por dentro ali. No alto é Belém. No alto é onde Jesus nasceu. Então tudo que vinha passava por esse lado aqui. Todos os pastores passaram por aqui junto com a estrela para poder anunciar o nascimento de Jesus lá em cima. Noemi e Abimeleque desceram por esse caminho, atravessaram para cá até o lado da Jordânia, que era Moabe. Depois Noemi e Ruth voltaram, e nessa volta esses campos aqui do campo era onde era de Boaz. Então ela ficou aqui colhendo os milhos para que pudesse retornar até voltar a família de Deus. E ela foi Ruth foi a bisavó, né, de Davi. Então tudo saiu daqui. A história é linda, o lugar é lindo, a impressão é linda. Queridos, os castelos embaixo ali era o castelo do rei Herodes. Na época o rei Herodes mandou matar as crianças. Somente 2 crianças do povo de Deus sobreviveu, lembra? Jesus e quem era o segundo? João Batista. 1.500 mais ou menos crianças foram mortas pelo rei Herodes. Olha as estruturas, olha como que ainda tem daquela época, mais de 2.000 anos atrás, ó. Tem as estruturas, os alicerces aqui. Que estamos vivendo a verdadeira história, a imersão nas páginas da Bíblia. Daqui vamos subir para conhecer aonde verdadeiramente Jesus nasceu. Hoje chamado de igreja de natividade. Você olhou dentro da gruta, ainda tem algumas coisas que são católicas lá dentro, mas é que os franciscanos, quando vieram para tomar conta disso daqui, hoje eles protegem. Se não fosse eles, queridos, 1% só do nosso povo continua aqui. 99% é de outras religiões, é muçulmano, é os árabes. Então, se você tiver condição, vale a pena você ver. E é o gostoso que ele diz que você vai ver as oliveiras. Olha, em todos os lugares você vai ver, nos jardins, em todos os lugares. Estão sem frutos, não é a época dela agora. Mas olha, são oliveiras. Amém? Daqui a pouquinho, aonde o local, aonde... Espero que eu esteja conseguindo transmitir para você essa minha sensação de estar nesse lugar, de estar descobrindo a história verdadeira. São tantas coisas aqui, queridos, que nós podemos presenciar e assim, não tem como negar as escrituras. As escrituras aqui, ela está como aberta. É como se eu estivesse caminhando, queridos, dentro da escritura. Você pode dizer, mas está transformado. Tá, mas o lugar você sente. O pessoal está lá dentro da gruta ainda, cantando, louvando, orando, buscando a presença de Deus. E como eu queria estar lá, mas eu queria mostrar para vocês isso, esse caminho maravilhoso, esse caminho bondoso. Queridos, outra fato desse caminho aqui, foi por esse caminho aqui que Samuel saiu para ungir o rei Saul. Foi por esse caminho que Samuel também foi ungir o rei Davi. Era o único caminho, o único acesso que tinha a esses lugares. Não tinha outro acesso por aqui. Por aqui passou os exércitos romanos para prender Jesus, para poder matar as crianças lá em Belém. Então são todos por esses caminhos que passavam para cá. Isso é história saltando da Bíblia. Parece quando nós lemos a Bíblia que é tudo longe, é tudo muito distante, queridos, mas para você ter uma ideia, daqui da frente de Belém, onde Jesus nasceu, até Jerusalém, aqui do lado que eu mostrei para vocês, é 8 a 10 quilômetros. Então dava para Jesus fazer tranquilo, porque muitas vezes a gente fica pensando, como que ele andou 100 quilômetros, 200 quilômetros? Mas na maioria das vezes, queridos, não, a distância é pequena. Aqui na frente é Belém, aqui do lado é Jerusalém, aqui mais para baixo é Jordânia, Moabe, entendeu? O rei Herodes tinha sua casa aqui embaixo, então nós conseguimos ver isso. O caminho é lindo, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês ali
aonde, o local exato, provado cientificamente, aonde Jesus nasceu. Fiquem comigo. Tem bastante informação, um vídeo um pouco longo, mas enquanto eles estão lá dentro, eu não podia deixar de gravar esse momento para você que não está aqui comigo, mas que está aí no Brasil, esperando os meus vídeos. Quero mandar um abraço para toda a igreja do Icaraí, para a irmã Célia, para o irmão Valdir, para o pessoal da intercessão que está orando por mim, pelo pastor Anderson que está orando por mim, pela igreja do Jardim Icaraí, pela Garagem de Fogo, pelo irmão Gesiel. Olha, quero mandar um abraço especial para minha sogra, a irmã Marli, que está sempre junto comigo, para o Bernardo, filho da Bia, para a Bia, que eu sei que está ansiosa, aguardando, esperando a minha volta aí também, meu coração pula de saudade, para o meu filho que está lá em Minas, longe de mim, para minha menina Beatriz, para minha mãe, que eu sei que está passando dificuldades na saúde. Eu peço para que você não ore só por mim, ore pela minha mãe também. Ela precisa da presença do anjo do Senhor aí, queridos. Do mesmo jeito que o anjo do Senhor desceu aqui, ele pode descer aí na tua casa. Então, entenderam tudo por aqui? Já já tem mais. Fiquem com Deus. E lá no fundo, Jerusalém. Saindo agora do campo dos pastores, aqui por onde eu falei, o caminho, o pessoal lá atrás vindo pelo caminho dos pastores, queridos, ó. E lá no alto, tá vendo? Lá no alto tem uma igrejinha lá, ó. Lá no alto, aquela igrejinha. Lá é a igreja Natividade, uma igreja foi construída aonde Jesus nasceu. Tá indo no portão aqui para poder montar o ônibus, e a gente agora vai saindo do campo dos pastores como se fosse fazer o caminho dos pastores até chegar lá, aonde Jesus nasceu, aonde eles encontraram e ficaram sentados em volta lá, tá? Então daqui a pouquinho de lá. Olhando que eles estão chegando na igreja de Natividade, marco histórico para nós cristãos, aonde Jesus nasceu. E não é fato, não é contado não, é realidade. Continuo já já. Queridos, aqui na igreja de Natividade, a igreja mais velha do mundo, com 1500, e nós vamos entrar lá dentro para ver o nosso lugar, o marco histórico. Lá dentro tem 3 religiões, tem o armênio, tem o católico e tem o outro que eu já vejo já. E aqui, queridos, é onde nós, ó, tem até fila para entrar, é onde nós vamos conhecer o local exato onde Jesus nasceu. E já volto com vocês lá de dentro. Entrando dentro da igreja, ó, a porta é pequena, o grupo tem que ser tem que entrar todos juntos. Aqui é obrigado a tirar o boné, então ó, já tive que tirar o meu. Todo mundo tem que tirar o seu chapéu em respeito, só as mulheres que cobrem a cabeça aqui. É Jordânia. Para você, com exclusividade, entrando dentro da igreja Natividade, para chegar onde Jesus nasceu. Tem que vir pra frente para entrar no nosso grupo. Só tá vocês dois aí. Olha, baixinho, a porta é bem pequena. Olha, é um lugar santo, um lugar sagrado para 3 religiões. Olha que ninguém entra. Olha, parece que estamos dentro de um palácio. Olha só. Todo o nosso grupo olhando. Então aqui, ó, nós não chegamos ainda. Estamos indo para o lugar exato onde Jesus nasceu. Então olha, são as diversas religiões. Vou chegar perto para vocês verem. Espero que esteja ouvindo, porque tem que falar baixo aqui dentro. E olha que pra mim, quem me conhece sabe que é difícil falar baixo, né? Olha só os lustres, olha só o altar. Lembrando sempre, queridos, aquilo que eu já venho falando,
que você vai ver muitos símbolos católicos. Por quê? Porque os católicos tomaram conta deste lugar, preservando todo o lugar. Sem eles aqui teria sido destruído, essas guerras teriam acabado, mas eles dão sua vida, os padres, as freiras, para preservar este lugar, para outra repartição até chegar lá. Vou explicar para vocês. Vem. Presta atenção no guia, ó. Eu juro, você tem uma bênção para entrar aqui dentro dessa basílica, descer bem e ver onde Jesus nasceu. Normalmente, como eu sou guia, quando vou entrar aqui, tem uma fila até a praça principal onde você tirou foto. E para descer, ele tem que ficar na fila 4 horas. Exatamente. 4 horas só para descer. É uma bênção, um sorte para vocês e uma pena para nós, né? Porque tem que trabalhar. Estamos dentro, mas eu estou pensando o seguinte: vamos primeiro visitar o local de nascimento, depois a gente vai se mostrar lá e eu vou explicar para vocês. Eu acho que é melhor. Vamos aproveitar mais tempo lá fora. E agora, conforme ele falou, hoje nós tivemos sorte, e não é sorte, é Jesus na nossa vida, que fica em média 4 horas para descer essa fila. E nós estamos sendo os únicos assim. Então nós estamos descendo para o lugar onde Jesus nasceu. Eu vou deixar a câmera filmando tudo. Qualquer coisa vocês cortem, pulem, adiantem. Mas vale a pena cada momento, cada sensação. Agora nós vamos descer para o local exato. Estreita, né? Estamos aqui entrando. É só Jesus. Todo dia. Isso pode entrar aqui. Na direita, quando tem muita fila, muitas pessoas, você não dá para fazer isso. Tem que descer, ver, sair super rápido. Que bom que não tem muita gente, que vocês podem aproveitar. Quem quiser rezar, tirar foto, e Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Você consegue tirar uma aqui, né? Você vai querer tirar? Foto, não? Esse lugar é o local marcado, tá todo mundo tirando foto, ó. É o local marcado exato do nascimento de Jesus. Foi aqui, ó, neste lugar. Olha lá, todo mundo tirando foto. Vai dar o seu celular. Aqui nós já saímos de lá, do nascimento do local, porque tem uma fila, tem muita gente do mundo inteiro. Aqui já é a igreja, né, de Natividade, que eles construíram em cima. Olha os trabalhos. Já eu volto com o nosso guia, que ele vai dar uma palavra aqui, todos sentados, ó. Vão curtindo comigo, querido, mesmo aqui num templo cheio de idolatria dessas coisas, mas é lindo, o clima é gostoso, a paz que reina aqui dentro, sabe, ver o local exato onde Jesus nasceu, naquele ponto que é guardado as 7 chaves,
que é um lugar turístico que quase ninguém pode chegar. Então tem dias, tem filas. O Alberto, que faz parte do grupo, estava dizendo que o filho dele veio no ano passado. Para ele poder chegar naquele lugar lá, ele demorou 5 horas. Consegue entender o local que a gente está aqui? O nascimento, com essa igreja linda construída em cima, com coisas, essa igreja com 1500 anos, olha, é lindo demais, olha. Privada para tipo segurança, e ninguém rouba ela, ninguém quebra ela. Jesus não tinha casa, nasceu em um lugar super simples, uma gruta. Depois, José estava cansado, porque chegou de Nazaré para cá. Ele dormiu lá embaixo, José. No sonho dele, apareceu esse anjo. E esse anjo falou para ele, no sonho dele, leve seu filho e a mãe dele e vai para Egito. Então fui lá embaixo também, dentro da mesma gruta. E o rei ficou bravo, ele que ordenou para matar as crianças, como eu falei, matou muito menino. O cemitério das crianças dentro da mesma gruta onde Jesus nasceu. Ok? Também, no século IV, chegou São Jerônimos. Vocês conhecem São Jerônimos? Alguém já escutou São Jerônimos? Sim. Chegou para cá, ficou mais de 35 anos dentro dessa gruta, só traduzindo a primeira nossa Bíblia, de hebraico, aramaico para latim. Morreu e ele está enterrado dentro da mesma gruta de nascimento de Jesus. Ok? Tudo isso aconteceu dentro da mesma gruta de nascimento de Jesus. Depois, no século IV, uma santa chamada Santa Helena, a mãe do imperador Constantino, chegou, ela que descobriu o local de nascimento de Jesus, ela que construiu a primeira igreja sobre a gruta de nascimento de Jesus, com outra forma mais pequena. Infelizmente que a primeira igreja foi queimada. Depois do século VI, chegou outro imperador chamado Justiniano e construiu essa igreja novamente. Então estamos aqui dentro da segunda igreja, do século VI até hoje. Olhe bem para cima o telhado, olhe bem para a forma dela, a forma da cruz. Lá a cabeça, aqui são os braços e o corpo tudo atrás, tipo cruz dentada, ok? E quando os persas, no data 614, chegaram para a Terra Santa, começaram a destruir todas as igrejas aqui na Terra Santa. Conhece a história ou não? Sim. 614, os persas chegaram para a Terra Santa, começaram a destruir todas as igrejas aqui na Terra Santa. Quando chegaram para cá, naquela época, na entrada da igreja, estava um mosaico dos 3 reis magos, com 3 presentes, quando chegaram para dar presente para Jesus. Os 3 reis magos chegaram de onde? Do Oriente, né? E os persas chegaram de onde? Do mesmo lugar. Quando encontraram esse mosaico, pensaram que essa igreja, para eles, respeitaram, e a única igreja que não foi destruída na toda a Terra Santa é essa basílica. Por isso ela é a mais antiga do mundo inteiro. Como eu falei, são 3 livros, 3 igrejas sobre a gruta de nascimento de Jesus. Alguém que vocês conhecem qual igreja é essa igreja? Não. Católica ortodoxa, não é ela? Ortodoxa. Por que ortodoxa? Não lembro. Por que você falou ortodoxa? Segue o rito antigo. Mas por que aqui é igreja ortodoxa? Como você sabe? Sempre quando você não sabe, no mundo inteiro, a igreja ortodoxa não dá para ver altar. No mundo inteiro. Porque sempre existe esse parede, chamado iconostácio. Iconostácio é uma palavra que significa para dividir entre altar e a igreja, que significa para dividir entre céu e a terra, que ninguém pode atravessar lá, só padres ortodoxos.
E o povo aqui sentados só ouve o padre. Se não tem parede, tem sempre cortina. Ok? Do outro lado, lá. Isso. Exatamente. Aqui onde a gente está exatamente uma igreja armênia. Lá um altar e aqui outro altar. Os dois para os armênios. Em Belém existe uma família armênia só. Uma família armênia só. Mas uma família só não é pai, mãe e filhos. São 500 pessoas. São gerações. Mas na cidade antiga de Jerusalém, vocês foram lá ou ainda não? Tem um bairro chamado bairro armênio. E lá mais armênios em Jerusalém. Tudo bem até agora? E lá, terceira igreja católica franciscana. São 3 ritos sobre o local de nascimento de Jesus. Quando a gente tem 3 ritos, a gente celebra Natal 3 vezes, queridos. 3 vezes o Natal. Dia 25 de dezembro, a igreja católica. Dia 6 de janeiro, a igreja ortodoxa. E dia 18 de janeiro, a igreja armênia. Porque o calendário é diferente. Mas até hoje, ninguém sabe a data exatamente de nascimento de Jesus. Alguém de vocês perguntaram sobre ortodoxos são cristãos? Sim ou não? Sim. Com certeza que sim. São ritos diferentes. E a gente tem só 3. Dentro dessa basílica só 3. Mas fora da igreja tem muito. Tem cultos do Egito, tem maronitas de Líbano. Tem vários. Aqui são 3. Que é a diferença entre os 3? Os 3 creem na Bíblia, a mesma Bíblia, o único Jesus. Ok? Mas, por exemplo, na igreja católica, o cabeça da igreja, quem é ele? Papa. O Papa. Na igreja ortodoxa, não. É diferente. Cada país tem um patriarca ortodoxo. E o patriarca ortodoxo aqui está morando em Jerusalém. A igreja armênia tem um patriarca armênio. No antigo estava bem proibido, por exemplo, um ortodoxo casar com um armênio. Um católico casar com um ortodoxo. Bem proibido. Mas os 3 são cristãos. Mas hoje pode. E a nossa cultura, a cultura árabe, sigue o pai. Ok? Por exemplo, se meu pai é ortodoxo, você é ortodoxo. Porque a nossa cultura é assim. Os judeus não. Os judeus seguem o mãe. O árabe sempre sigue o homem. Tudo bom? Tudo bem? Lá em cima, tudo esse mosaico foi colocado lá em cima do século XII, no tempo das cruzadas. Esse mosaico, queridos, 100% de ouro. Olhamos atrás de vocês lá também, mas o cor verde e azul é uma pedra chamada pedra malaquita. Essa pedra só existe no nosso país, bem no sul, e tem várias pessoas que falam que é em México também. Pedra malaquita ou pedra do rei Salomão. Esse mosaico que representa, queridos, histórias bíblicas na vida de Jesus. Por exemplo, olhamos para cima na esquerda, tem um senhor tocando a chaga de Jesus. Quem é ele? Quando ele não acreditou. Exatamente. No antigo estava toda essa basílica cheia com esse mosaico. Infelizmente, um tempo foi caindo. Ok? Perguntas? Paula está onde está Paula? Você não chegou com a gente? Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queridos, aqui para finalizar, já estamos saindo da Igreja Natividade. Só informações. Lá dentro nós já vimos aquela cruz lá, é o local exato do nascimento de Jesus. E ainda lá dentro, estava num lugar fechado que nós não poderíamos entrar, é o cemitério das crianças que foram mortas naquela época, que foram todas enterradas, as 1.500 crianças foram enterradas e estão debaixo dessa vasilha, no porão ali. Mas nós não podemos entrar. Aqui uma outra novidade. Já ouviram sobre a Missa do Galo? A Missa do Galo ela não é feita lá do Vaticano, lá de Roma. Ela é feita aqui, ó, de dentro dessa basílica aqui, ó. A porta está fechada, aonde ele só tem missa aos domingos, ó. É a igreja de Santa Catarina. Tem um grupo de pessoas aqui, que é o da Canção Nova. Então eles
eles fazem a missa do dia 24 de dezembro, a missa do Galo daqui é transmitida lá para Roma e de lá para todo mundo. Então, mas a missa do Galo, ela não é lá em Roma. A missa do Galo é aqui na cidade de Belém, de dentro dessas portas. De lá dava para ver, mas eu não consegui ir lá para ver lá dentro porque é trancado, que eles já só abrem de domingo. E tem 3 missas, e a missa deles aqui, só a faixa para vocês verem ela mais antiga. A missa deles aqui, 3 missas todos os domingos. Cedinho, que é a missa para as pessoas mais idosas. Na hora do almoço é a missa para os casados e à tarde é a missa para os jovens. Mas todos os dias neste lugar, nesse jardim, nesta igreja, nessa basílica, a mais velha do mundo, com 1.500 anos. Ainda não foi a primeira. Se você assistiu se você está na continuação, você vai ver que, como o guia ensinou e explicou aqui, que eles antigamente, quando a mulher de Constantino construiu e descobriu o lugar exato onde Jesus nasceu, ela construiu a sua primeira igreja. E aí, de acordo com a sua primeira igrejinha, depois foram destruídas e aí ela veio para ser construída aqui. Então, vamos andando, que ainda tem chão pra gente. Mas esse é o nosso, acho que 3º ou 4º dia, que eu já perdi até o rumo, nosso 3º ou 4º dia, e hoje conhecendo o exato lugar onde Jesus nasceu. Estamos quase para ir para Jerusalém, quase para ver onde ele morreu, o Monte das Oliveiras, o Getsêmani, a Via Dolorosa, o Muro das Lamentações. Então, se você assistir esse vídeo hoje, eu quero te dar um conselho. Todas as orações do mundo inteiro que as pessoas vêm para cá, elas trazem os seus papelzinhos de orações. Então, mande para mim nos comentários os nomes. Eu vou escrever numa folha de caderno e vou levar para lá com todos esses nomes, e no Muro das Lamentações eu vou colocar lá nas orações e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Vem comigo que tem muita coisa pra gente.